Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nesse pequeno vídeo eu gostaria de dar a minha opinião dentro das Escrituras sobre quem de fato são os verdadeiros descendentes de Abraão. Seria essa descendência sobre a qual estaria a promessa de Deus, se falando apenas do Israel terreno, dos judeus, ou seria essa descendência espiritual? É sobre isso que eu queria falar com você nesse pequeno vídeo aqui. Para começar, eu gostaria de ler Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, que está escrito assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que a gente comece a falar desse assunto, nós precisamos observar nesse texto onde Deus vai chamar Abraão. Abraão aqui ele tinha 75 anos de idade. Lembrando que a sua mulher era estéril, não podia gerar filhos por meios naturais. Mas Abraão aqui, quando Deus o chama, Deus, nesse exato momento em que ele chama Abraão, ele vai, dentro desse chamado a Abraão, Deus vai falar sobre duas coisas que eu queria que nós prestássemos atenção neste momento. A primeira delas é que Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Mas que nação seria essa? Segundo ponto é que, através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra, todas as nações da terra, por dizer assim. Então, nós sabemos que esse descendente, através do qual Deus iria abençoar todas as famílias da terra, nós sabemos que é Jesus Cristo, descendente de Abraão. Mas a pergunta é: como Deus iria então abençoar todas as famílias da terra? Assim, nós podemos ver que a promessa de Deus para Abraão não estava destinada apenas a um povo na terra, mas estava destinado a abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Deus tinha um propósito, um projeto que por meio de Abraão ele iria abençoar todas as famílias da terra, e por não dizer assim, todas as nações da terra. Então, aqui eu já começo colocando o meu ponto de vista de que quando Deus diz para Abraão que seria e que faria dele uma grande nação, essa nação não se referia a apenas um Israel terreno ou apenas uma nação na terra que seria abençoada por Deus. Mas Deus, de certa forma, ele ia fazer com que de todas as nações da terra, através de Jesus Cristo, ele iria tirar de todas as nações da terra os crentes, assim como Abraão, iriam fazer de todas essas pessoas, de todas as nações da terra, aqueles que crescem como Abraão, iriam fazer deles essa grande nação, a qual ele promete para Abraão. Ou seja, essa grande nação, sobre a qual está a promessa de Deus, não se refere a uma nação terrena, mas uma nação espiritual, e através disso Deus iria tirar de todas as nações, abençoar todas as nações da terra, e através disso ele iria formar então essa grande nação que ele prometeu para Abraão. Passado-se algum tempo do chamado de Deus a Abraão, Deus então ele vai fazer uma aliança com Abraão. Esta aliança está registrada no capítulo 15, do verso 1 ao 6. E esse texto está escrito assim: Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que te haverás de dar se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa ou Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o teu herdeiro. E a isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi
imputado para a justiça. Bom, após o chamado de Abraão, passado-se algum tempo, Deus novamente faz aqui uma aliança com Abraão. Deus chama Abraão novamente e conversa com Abraão e faz com Abraão uma aliança. Novamente aqui nesse texto, Deus vai dizer para Abraão que ele seria abençoado por Deus. Abraão questiona a Deus dizendo que ele não tinha filhos e que o único herdeiro da sua casa seria o seu servo Eliezer. Deus então faz questão de afirmar para Abraão algo muito importante que nós precisamos focar aqui em 2 pontos. O primeiro deles é que nesta aliança que Deus faz com Abraão, Deus disse que um descendente de Abraão, nascido de Abraão, não era o seu escravo, não era o seu servo Eliezer que seria o seu herdeiro, sobre o qual estaria a promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Mas seria alguém nascido de Abraão, alguém que viria de Abraão, não apenas o seu servo. E o interessante é que naquele momento onde Deus faz aquela aliança com Abraão e diz para ele que é alguém gerado de Abraão que viria então a bênção sobre todas as famílias da terra, sobre este Deus iria abençoar, fazer uma grande nação. Exatamente neste momento, quando Deus afirma isso para Abraão, certamente estava à noite, e Deus chama Abraão para fora da tenda e manda Abraão olhar para as estrelas do céu. E naquele momento Deus diz: olha para as estrelas do céu, se é que pode contar. Assim será a tua descendência. Nesse exato momento, eu queria que nós entendêssemos que quando Deus faz aliança com Abraão, essa descendência de Abraão, que é a mesma nação que Deus prometeu quando chamou ele, Deus vai comparar essa descendência com as estrelas do céu. No texto bíblico e na Bíblia, nós vamos sempre ver Deus falar às vezes com Abraão, que a descendência seria como as estrelas do céu. Em alguns momentos ele vai dizer que seria como a areia da praia do mar, em alguns momentos como o pó da terra para Jacó. O que isso significa? No meu entender, quando Deus está chamando Abraão, e ele faz com ele essa aliança e diz que aquela descendência seria como as estrelas do céu, ali estava mostrando uma descendência espiritual, uma descendência nascida não da carne, mas nascida do Espírito. Daniel, o profeta Daniel, ele vai dizer que quando nós nos encontrarmos com Deus, quando nós estivermos na presença do Senhor, nós então seremos como as estrelas do céu. Ou seja, as estrelas do céu representam corpos glorificados, corpos celestiais. Então, essa grande nação que Deus ia fazer por meio de Abraão era aquela descendência que estava no céu como as estrelas do céu. Então, mais uma vez, eu quero aqui afirmar, dentro do que eu entendo das Escrituras, que essa grande nação, essa descendência de Abraão sobre a qual está a promessa, não está falando de uma descendência terrena, mas uma descendência espiritual. Uma descendência nascida do Espírito celestial e não uma descendência nascida aqui da terra. É importante nós observarmos no texto que quando Deus faz essa aliança com Abraão e mostra para ele essa descendência do céu, como as estrelas do céu, o texto bíblico vai dizer que Deus e Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Observa comigo que o que fez Abraão ser justificado diante de Deus, a fé de Abraão, não foi uma fé pautada numa promessa de uma descendência terrena, mas foi uma fé pautada, uma fé baseada, formada numa promessa de uma descendência espiritual. Quando Deus promete para Abraão uma terra, Abraão tinha uma visão, sim, de que aquela terra não era uma terra terrena, não era algo terreno, mas uma terra espiritual e celestial. Você vai observar isso ao ler Hebreus, capítulo 10, capítulo 11, quando ele vai falar disso. Abraão, então, ele creu numa promessa, mas nunca Abraão creu numa promessa apenas terrena, mas ele creu, acima de tudo, numa promessa dessa nação espiritual que Deus iria fazer por meio dele. Exatamente isso
fez com que Abraão cresce e ele foi então justificado aos olhos de Deus. O terceiro ponto que eu queria colocar com você a respeito disso está em Gênesis capítulo 16, versículo de 1 a 4, que está escrito assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor não me tem permitido dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Passados-se 10 anos do chamado de Abraão aproximadamente. Então agora, nesse momento, Abraão estava com aproximadamente 85 anos. Sara, além de ser estéril, já estava de idade avançada. Talvez Sara pensou na sua mente de que a promessa de Deus não seria necessariamente por meio dela, mas apenas por meio de Abraão. Quando ela então oferece a sua escrava a Abraão, para que ele então se deitasse com ela e tivesse um filho, e esse filho seria então como se fosse de Sara, a sua senhora. Isso foi um erro de Sara, foi um erro de Abraão, um erro de ambas as partes. Deus nunca estava falando disso. Mas por que esse evento aconteceu? E o que esse evento quer nos mostrar? Primeira coisa que nós precisamos observar é que Abraão, Deus então ele vai chamar Abraão, vai fazer uma promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação. Passados-se 10 anos do chamado, Sara, ela vai então cogitar no seu coração de que não seria por meio dela, mas por meio da sua escrava poderia ser. Ela então vai tentar dar uma ajuda para Deus. E eu quero que você entenda que esse relacionamento que Abraão teve com Agar foi um relacionamento que mostra a desobediência da carne. Sara desobedeceu a Deus, Abraão desobedeceu a Deus e Agar também desobedeceu a Deus. Este evento que acontece foi um erro, foi uma falha, mostrando a decadência da carne humana, da nossa natureza terrena pecaminosa, e que às vezes queremos dar uma força para Deus e acabamos por desobedecer a Deus, por não confiar assim a nossa carne, às vezes desobedecer o Senhor de certa forma. Então eu queria que você entendesse aqui que esse menino Ismael, filho de Agar com Abraão, ele foi fruto de uma desobediência. Ele nasceu de uma desobediência, não apenas de Abraão com Agar, mas também de Sara. Ou seja, todos eles na carne desobedeceram o Senhor, falharam, erraram. Então, eu queria que você entendesse que Agar, ao se deitar com Abraão, foi um erro, foi uma falha, né? E por que eu estou dizendo isso aqui? Eu queria que você entendesse porque lá em Gálatas, no Novo Testamento, quando nós vamos analisar a história de Abraão, a história de Agar e a história de Sara, nós vamos ver no Novo Testamento, na carta que Paulo vai escrever aos Gálatas, que no capítulo 4, verso 21 a 26, Paulo vai dizer assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos,
mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Observa aqui comigo que o apóstolo Paulo, ao analisar todo esse contexto do Antigo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai entender de quê? Ele vai entender que Deus, na verdade, ao falar de Abraão, ao falar de Agar, ao falar de Sara, ao falar de Ismael e de Isaac, Deus apenas está usando essas pessoas apenas como personagens para mostrar realidades espirituais, realidades sobre a qual estava acontecendo na carne e também realidades espirituais. Nós vamos observar que Agar e Sara, elas são alegorias, elas são alegóricas. Elas representam de fato duas alianças. Então, Agar, ela representa a velha aliança que foi feita no Monte Sinai, na Arábia. Isso então significa que os filhos de Agar, filho de Abraão, mas por meio de Agar, representa o quê? A velha aliança, aquela aliança feita no Sinai que foi feita na carne do ser humano. Isso você vai comparar isso em Romanos capítulo 7, capítulo 8, Paulo vai escrever isso e vai dizer isso. Então, quando nós analisamos que Agar ela representa o Monte Sinai na Arábia, onde Deus vai fazer aliança com a carne e aquela aliança vai ser quebrada logo em seguida, mostrando a desobediência da carne. Por isso Paulo vai dizer que Deus encerrou todos debaixo de desobediência, mas também para usar misericórdia para com todos. Eu queria que você entendesse que toda a raça humana desobedeceu a Deus. E Deus, no decorrer da Bíblia, ele faz questão de mostrar isso para nós. Mas do mesmo jeito em que Deus encerrou todos debaixo de desobediência, ele também usou de misericórdia para com todos. Então entenda uma coisa, Deus não tem privilégios por Ismael, ou privilégios por Isaac, ou vice-versa. Deus, na carne humana, na descendência carnal, Deus trata todos da mesma forma. Todos nós, na carne, somos malditos. Não há distinção entre pessoas. Eu queria que você entendesse que Deus é justo. Mas também Deus, de todos esses aqui na carne, todos nós na carne que desobedecemos a Deus, que nos afastamos de Deus, Deus também quer usar de misericórdia com todos, não com um povo específico. Então eu queria que queria fazer com que você entendesse isso, né? Aqui nesse estudo, é que nós entendêssemos aqui algumas coisas. Então olha só, Paulo vai dizer que Agar, ela representa a velha aliança, mas Sara, ela vai representar a nova aliança. Então Agar, ela representa o Monte Sinai na Arábia, a Jerusalém atual. Isso significa que o filho gerado de Agar com Abraão realmente são filhos de Abraão. Mas eu queria que você entendesse que em Ismael está sendo representado todos os descendentes de Abraão que nasceu somente da carne de Abraão. Então, eu queria que você entendesse que mesmo que sendo descendência de sangue de Isaac, por meio de Abraão, mas se nasceu apenas da carne de Abraão, eu queria que você entendesse que Deus estava retratando isso na pessoa de Ismael. Nós vamos observar que Agar, ela representa a velha aliança. A velha aliança lá no Monte Sinai, ela foi feita com que povo? Com as 12 tribos que saiu do Egito. Nós sabemos que as 12 tribos é descendente direto de Isaac. Nós sabemos disso. Mas, no entanto, Paulo, na Nova Aliança, ele vai dizer que Agar representa o Monte Sinai, mostrando para nós que todos os filhos de Abraão que só nasceram da carne, ainda que seja descendente de Isaac na carne, mas que não nasceu do Espírito, ainda são apenas os filhos de Abraão na carne. Portanto, está representado na pessoa de Ismael.
todos os descendentes de Ismael, que só nasceu da carne, também está representando os descendentes de Abraão na carne. Mas todos eles que nascem do Espírito, que crê na promessa que Abraão acreditou, se torna filho de Abraão pela fé. E esses filhos da fé é que vão formando aquela grande nação sobre a qual está a promessa de Deus. Aquela nação que é como as estrelas do céu e não como a areia da praia do mar ou como o pó da terra. Então eu queria que nós analisássemos aqui algumas coisas. Então nós vamos ver que Ismael, Agar, ela vai gerar Ismael. Né? Ismael também é filho de Abraão. Ismael, hoje, são o que originou o povo árabe. Então Ismael originou o povo árabe, os palestinos, onde nós estamos vendo acontecer aquela situação terrível e triste lá na Palestina, juntamente também com o povo judeu e tudo mais aquilo ali. Mas Isaac, ele então vai descender o quê? As 12 tribos e também os judeus. Então, a briga por terras naquela região é gerada por causa disso, porque ambos entendem que são filhos de Abraão e tudo mais. Porém, eu queria que você entendesse que judeu, na verdade, sobre os quais está a promessa, os verdadeiros filhos de Abraão, não são aqueles que nasceram somente da carne de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão, sobre o qual está a promessa de Deus, de fazer deles uma grande nação, os que têm a fé de Abraão, os filhos da fé, os que nasceram do Espírito. É isso que eu queria que você entendesse. O que está acontecendo lá em Israel hoje, naquele cenário de tristezas, é apenas carne lutando contra carne. Não há luta de espírito contra carne ali. Ali é apenas briga de carne contra carne. Pois os filhos de Abraão e os verdadeiros filhos de Abraão, descendentes de Abraão, nós vamos continuar vendo isso, não são os gerados da carne, mas são gerados do Espírito e da fé. Quando a gente fala de Ismael, a gente vai observar algumas coisas muito interessantes. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Ele foi gerado antes da circuncisão. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Ismael, ele foi gerado de Abraão com Agar, antes de Abraão receber a aliança da circuncisão. E nós vamos entender por que isso. Deus ele vai mostrando as coisas para a gente num detalhe. Ismael, ele vai gerar também 12 príncipes. Isso está registrado em Gênesis capítulo 17, verso 20. Então nós vamos ver que o filho de Agar, Ismael, ele vai ser gerado antes de Abraão ser circuncidado, e ele também vai gerar 12 príncipes. Nós vemos que Agar, ela era egípcia. Após ela ter sido mandada embora de casa, quando Isaac nasceu, Ismael ele migra então para o Egito, que era a terra natal de Agar. Ali no Egito, Ismael ele vai gerar 12 príncipes. Mais tarde, quando Isaac nasce, nós vamos observar algo muito interessante. Nós vamos observar que Abraão tinha 100 anos de idade quando gerou Isaac. Ele foi gerado depois da circuncisão de Abraão. Então entenda uma coisa. Ismael foi gerado antes da circuncisão. Isaac foi gerado depois que Abraão foi circuncidado. Tudo isso tem um propósito. E isso está registrado em Gênesis 17, de 1 a 14. A aliança estaria sobre Isaac. Deus vai confirmar isso no capítulo 17 de Gênesis. Então Deus vai dizer que a aliança não estaria, aquela aliança que Deus fez lá no capítulo 15 de Abraão, sobre aquelas estrelas do céu, não estaria sobre Ismael, os descendentes da carne, mas estaria sobre Isaac. E por que eu estou falando isso aqui?
nós vamos observar que Isaac ele vai gerar Jacó, Jacó vai ser o mesmo Israel, Israel vai gerar as 12 tribos, vai ser as 12 tribos. Então, olha que interessante. Quando Israel vai descer para o Egito, os 12 príncipes de Ismael vai perseguir as 12 tribos de Israel e escravizar as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então nós vamos ver que tem 12 príncipes na carne, mas também tem 12 tribos, 12 príncipes também no espírito. E por que eu estou falando essa questão do espírito? Algo muito importante que nós precisamos analisar na Bíblia é que quando Deus ele faz questão de mostrar para nós a história nos seus detalhes, Deus está querendo mostrar para nós mensagens. Ismael, quando ele é gerado de Abraão antes de ser circuncidado, qual o motivo da circuncisão? Por que a circuncisão era uma cirurgia para remover a pele do órgão genital masculino? Naquele tempo, ao não remover aquela pele, havia ali, ficavam muitas sujeiras, visto que não havia tanta higiene ou coisa assim. Então, dentro daquela pele, junto com aquela pele, havia muitas enfermidades, muitas doenças. Ao remover aquela pele, ficaria mais fácil então para fazer a higiene. Então, aquela enfermidade, as doenças que ficariam depositadas ali, elas seriam então tiradas. O que isso tem a ver e por que tinha que ser no órgão genital masculino? Porque quando nós vamos ver Deus chamar Abraão, Deus vai dizer que daria um descendente a Abraão, através desse Deus abençoaria todas as famílias da terra. A palavra descendência no hebraico significa semente, significa sêmen, ou seja, é a mesma palavra para se referir a essas coisas. Então, quem carrega a semente, ou seja, o descendente, viria do homem. A mulher, ela tem o útero, mas a semente está no homem. Por isso é que o homem que tinha que circuncidar. Agora, quando você vê Paulo falar da circuncisão no livro de Romanos, você vai entender que a circuncisão ela apontava para remover essa enfermidade. É como se após a circuncisão, Deus estivesse mostrando que os filhos gerados depois da circuncisão não viria com aquele pecado original de Adão, que representava aquelas enfermidades que existiam ali na pele do prepúcio. Então, quando Ismael ele é gerado de Abraão antes da circuncisão, ali o texto bíblico quer mostrar para nós que Ismael é gerado da carne, porque aqui Agar poderia ter gerado de meios naturais. Não houve nada de especial nesse gerar, foi gerado pela vontade do homem. Então, antes de Abraão ser circuncidado, se indica que Ismael, nascido da carne, ele carrega sobre ele o pecado original de Adão. No entanto, quando Deus vai fazer e mostrar para nós que Isaac ele foi gerado depois que Abraão vai ser circuncidado, então Isaac representa os filhos da fé, os filhos nascidos do Espírito, sobre os quais o pecado original de Adão não está mais sobre eles, porque eles nasceram de Deus. Isso aqui está falando para nós do segundo nascimento. Então nós vamos perceber que o primeiro Ismael, ele sempre vai perseguir o segundo, assim como os da carne perseguem os do Espírito. Então nós vamos perceber isso e eu queria, eu estou tentando aqui passar para vocês o meu entendimento, espero que eu consiga passar para vocês essa grande realidade do que a Bíblia nos mostra sobre isso. Quando nós vamos analisar o texto, a gente então vai perceber e vem aquela seguinte questão, para que a gente venha entender. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão sobre os quais está a promessa de Deus? Aquela promessa daquela grande nação como as estrelas do céu. Sobre quem está essa promessa? Quem são esses verdadeiros filhos de Abraão? Eu queria citar para você 2 textos da Bíblia, no Novo Testamento, onde Paulo vai nos falar sobre isso. O primeiro deles é Romanos capítulo 9, versículo de 6 a 8, está escrito:
E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha o que Paulo está dizendo. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Olha, então está mostrando para nós que não por ser descendente de Abraão de sangue, são todos filhos de Abraão. Porque os que nasceram só e que têm o sangue de Abraão, estão todos representados na pessoa de Ismael, mesmo que esse seja judeu. Se o judeu não nasceu de novo, se o judeu não creu em Jesus, não creu na promessa de Abraão, que Deus fez para Abraão, esse judeu está representado na pessoa de Ismael. E aí Paulo ainda ele vai continuar dizendo o seguinte: mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Então observa que ao falar que não estava sobre Ismael a promessa, mas sobre Isaque, mas Paulo vai explicar isso e vai dizer o seguinte: propriamente estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, os filhos de Abraão, que por natureza são filhos de Deus, não são os que nasceram da carne de Abraão. Então, ainda que seja judeu, mas se não nasceu do Espírito e só nasceu da carne, está representado na pessoa de Ismael. Então, a promessa, filhos de Deus, são aqueles que devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa, que é os filhos que nascem depois da circuncisão, que nasce do Espírito, que crê assim como Abraão creu. Nós vamos observar que Jesus, quando teve um debate com os fariseus, quando uma mulher foi apanhada num ato adulterando, João capítulo 8, aqueles judeus, na verdade, eles vão dizer para Jesus que eles não eram bastardos, eles eram filhos de Abraão. E Jesus então vai dizer para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam em mim. No entanto, Jesus vai dizer para eles que eles não eram filhos de Abraão, porque eles estavam querendo matar Jesus, e eles eram filhos do diabo, porque o diabo foi homicida desde o princípio. Olha o que Jesus está querendo dizer para judeus. Ele está falando para judeus, descendentes direto de Isaque. Está dizendo: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam no que Abraão creu. Ora, gente, para mim isso fica muito claro, de que o Israel de Deus, o Israel espiritual do Senhor, não é o Israel sobre o qual está a promessa, os descendentes de Abraão sobre o qual está a promessa de Deus, nunca foi uma nação terrena aqui na terra. Deus apenas vai usar essa nação como meio de enviar o seu descendente, que é Cristo. Mas o verdadeiro Israel, a verdadeira videira, é o Senhor Jesus. Lembra do que ele disse? Eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. Então, Jacó era apenas uma figura de Cristo. Cristo é o verdadeiro descendente de Abraão que viria, sobre o qual abençoaria todas as famílias da terra. E de que forma abençoaria todas as famílias da terra? Seja palestinos, seja judeus, seja não importa a nação, mas Deus daria a todas essas nações a oportunidade de crer na promessa de Abraão. E uma vez crendo nessa promessa de Abraão, que era o Cristo, essas pessoas então se tornariam filhos de Abraão pela fé, filhos de Deus, e então se tornariam o Israel espiritual de Deus, sobre a qual está a promessa feita a Abraão lá atrás. Um outro texto no Novo Testamento que mostra para nós essa realidade está em Gálatas capítulo 3, versículos de 6 a 7, que está escrito: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Sabe, eu não consigo entender como muitas igrejas, nos nossos dias, acreditam de fato que Israel, quando fala de Israel, não consegue entender uma coisa. Eu queria explicar para você que é algo muito importante. Quando nós falamos dos judeus,
nós não estamos falando de Israel. Eu queria que você entendesse que Israel ele foi dividido, as 12 tribos foi dividida. 10 tribos, o reino do norte, 2 tribos, o reino do sul. O reino do norte, Deus espalhou o reino do norte entre as nações, as 10 tribos, todas as nações da terra. E nós temos os judeus, que é 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, se nós analisarmos bem, se você entender o que Paulo está falando em Romanos 9, 10 e 11, você vai entender que Paulo ele está dizendo que, na verdade, o Israel terreno aqui são árabes, judeus que nasceram só da carne, brasileiros, todos os povos da terra que ainda não nasceu do Espírito, hoje representam o Israel terreno, a Jerusalém atual. É isso que a Bíblia quer mostrar para a gente. Mas todos aqueles que nascem do Espírito dentre essas nações, Deus então está chamando o seu Israel de volta. Eu queria que você entendesse que muitas pessoas estão falando que Deus vai cumprir promessa para os judeus. Escuta, as promessas de Deus são destinadas aos descendentes de Abraão, às 12 tribos. Então Deus não tem promessa só para 2 tribos, Deus tem promessa para as 12 tribos. É por isso que lá em Apocalipse, você vai ver que na volta de Jesus, nós vamos ter as 12 tribos restauradas, onde Deus disse nos profetas que iriam trazer de volta de todas as nações os filhos de Israel que foram espalhados entre as nações. Então, no arrebatamento de Jesus, no dia do Senhor, aquele dia, quando Jesus buscar da terra e tirar da terra o israelita, o seu Israel, ele vai arrebatar as pessoas, ressuscitar dentre os mortos de várias nações, de todas as nações da terra. Então isso vai formar o Israel espiritual, e é exatamente naquele momento que a profecia se cumpre, onde Deus está trazendo de todos os cantos da terra, trazendo o povo de Israel que foi espalhado, mas apenas o remanescente, apenas aqueles que crescem, não os descendentes da carne, não o pó da terra e como a areia do mar, mas as estrelas do céu, como as estrelas do céu. Esse Deus vai trazer de volta e vai formar o seu Israel. Por isso que em Apocalipse nós vamos ver João dizer, os anciões dizendo, grande é o Senhor, e vão estar ali dando glória a Deus, dizendo que o Senhor compraste de toda terra, povo, tribo, língua e nações, todos os povos. E ali estará o Israel de Deus, completo, perfeito, recebendo as promessas que Deus fez a Abraão há muito tempo atrás. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Entender que Israel, e Deus tem promessa para o Israel terreno, então eu queria que você entendesse que lá não é o Israel, é judeus. Judeus é 2 tribos só. Segundo, Deus não tem promessas para Israel e promessas para a igreja diferente. É uma coisa engraçada, é que muitas igrejas acreditam assim, mas todas elas diz que é filho de Abraão. Ora, se nós somos filhos de Abraão, por que então as promessas feitas a Abraão não são para nós? Por que Deus vai ter que passar pela grande tribulação, os judeus, que não é o Israel de Deus, porque só tem 2 tribos, eles vão ter que passar pela grande tribulação e a igreja vai ter que ser tirada antes. Quando nós não conseguimos entender que as promessas de Deus se referem ao Israel espiritual e não ao Israel terreno, nós fazemos uma série de confusão e isso vai gerando uma série de distorções nas escrituras. Bom, espero ter conseguido ajudar vocês num pouquinho do entendimento disso. Mas, para que a gente venha entender tudo isso, é necessário nós compreendermos, estudarmos sobre a Semana da Criação, sobre o que é sombras e realidades, as 2 casas de Israel, e a gente vai estudando todas essas questões e a gente vai chegando no entendimento e essas coisas vão clareando mais para nós. Eu gostaria de fazer um convite para você a continuar estudando a Escritura a respeito disso. Que Deus te abençoe, espero ter ajudado você. Então, para mim terminar, eu queria dizer para você que em Agar e Ismael estão os filhos da carne de Abraão. Ainda que seja judeu, mas se nasceu só da carne de Abraão, estão representados em Agar, em Ismael.
Velha Aliança, Monte Sinai. Em Sara e Isaac estão os filhos da fé. Nasceram do Espírito, nasceram de Deus, não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Sara era estéril, Abraão já estava com 99 anos, e agora Deus, por meio sobrenatural, Deus vai tirar da sepultura, porque a Bíblia diz que Abraão já estava morto, amortecido, e Deus então faz gerar vida ali. Por quê? Porque nós todos estávamos mortos nos nossos pecados, mas por meio do Espírito de Deus, Deus então nos gerou novamente e nos fez filhos de Deus, filhos dele, nascemos do Espírito. Então, e que o Senhor continue abençoando a sua vida.